O vídeo que vamos apresentar agora mostra a importância de você, que opera direto ou indiretamente no agronegócio, ter todos os dias acesso às informações profissionais e investigativas de mercado da Rural Business. Assine agora mesmo um dos pacotes de informação da Rural Business e colabore para que o nosso serviço de informação continue ativo. Acesse ruralbusiness.com.br. Operar neste mercado da soja ou andar de montanha-russa não tem a menor diferença. Foi tudo para baixo hoje de novo. Depois de uma manhã de quarta-feira de altas, num piscar de olhos a tela foi pintada de vermelho na Bolsa de Chicago. E a soja desandou, devolvendo o pouco que tinha conseguido recuperar na semana que passou. E não precisa nem dizer qual foi a justificativa dessa vez. Precisa? Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe a interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por esta análise. Como sempre acontece nessa época do ano, meu amigo, se os preços sobem é porque o clima piorou lá na terra do Tio Sam, onde uma nova safra luta contra o clima para garantir o alto rendimento previsto. Se os preços descem, a justificativa é inversa, ou seja, que isso aconteceu porque as condições climáticas melhoraram nos Estados Unidos, mesmo que ontem os papagaios de pirata falassem tudo ao contrário. Ah, claro, não podemos esquecer que tem ainda o tal corredor de exportação da Ucrânia, que já mandou 26 mil toneladas de milho para alimentar o mundo. Sim, 26 mil toneladas de milho, o que garante o abastecimento mundial por 11 minutos. 11 minutos. Não é um espanto? Como fica fácil perceber pelo cinismo da Rural Business nestes parágrafos, é claro que não tem novidade fundamentalista alguma que possa justificar mais uma e forte queda para os preços da soja na Bolsa de Chicago. Para nós, empurrar as cotações para menos de 14 dólares por bushel antes da produção dos Estados Unidos estar mais bem delineada é um tremendo risco para o abastecimento global. Simples assim. Já havíamos te alertado sobre isso, mas não custa repetir. E se há risco, meu amigo, existe a possibilidade de forte reversão. E é nisso que a Rural Business aposta, mesmo não podendo dar 100% de certeza de nada, óbvio. O último monitor de seca dos Estados Unidos mostrou isso que você está vendo na imagem da esquerda. Em 26 de julho já existiam poucas áreas em branco no coração de produção de grãos do país, delimitada pelas setas vermelhas, confirmando áreas com umidade adequada. Já estava quase tudo colorido, mostrando que do amarelo, passando pelo bege, laranja e vermelho, até chegar no quase preto, as áreas onde hoje está cultivada a nova safra 2022-23 já evoluíam de um simples estresse hídrico a 4 graus de seca, moderada, severa, extrema e excepcional. O estado do Missouri, quarto no ranking, e que um mês atrás tinha 71% do território com umidade adequada, hoje tem somente 34%. Vendo em 4 semanas as áreas com estresse hídrico saírem de 29% para 66% e mais de 18% de território já apresentarem seca extrema, terceiro grau de uma escala que vai só até 4. Em Iowa, segundo maior plantador de soja dos Estados Unidos e onde a coisa nem parece tão ruim assim, a situação também piorou bastante, com as áreas de seca avançando e deixando menos de 44% do território com umidade adequada. Destaque ainda para o Nebraska e o Kansas, onde a seca também se alastra a cada dia. Aquela mancha que você vê quase preta significa áreas com seca excepcional, quarto e último grau desta escala.
Com tudo isso acontecendo, tivemos 6 cortes consecutivos na somatória de áreas em boas e excelentes condições. 6. Mas é importante que conheça os 2 lados dessa história, na verdade 3. O hoje, o ontem e os fundamentos. O hoje nós acabamos de te mostrar, o ontem vamos te mostrar agora. Queremos que abra o olhar e foque em conjunto a imagem de hoje, que é a da esquerda, e a de um ano atrás, que é a da direita. Deixamos o norte do país destacado justamente para que você perceba que na temporada passada os problemas se restringiam basicamente a 4 estados: Iowa, Minnesota, Dakota do Norte e Dakota do Sul. O problema é que estavam aí o 2º, 3º, 4º e 8º maiores plantadores de soja dos Estados Unidos. Então, não dá para negar e muito menos tapar o sol com a peneira. A situação climática nos Estados Unidos de um ano atrás era bem pior do que a vista agora em 2022. Hoje temos graves problemas em basicamente 3 estados: o Missouri, Nebraska e Kansas. Só que estes não estão na liderança. São o 4º, o 7º e o 9º na lista de maiores plantadores de soja dos Estados Unidos. E se você olhar bem, há sim algum estresse em Iowa e em Minnesota, e até mesmo em Illinois, mas longe do que acontecia um ano atrás. Ou seja, tudo vai depender de como o clima vai se comportar a partir de agora. Olhando para tudo isso, você pode perguntar: mas então onde está o fundamento positivo que leva a Rural Business a esperar por novos e fortes ralis de alta para a soja na Bolsa de Chicago? Bem, meu amigo, vamos listar 3 fundamentos básicos que nos fazem ainda acreditar nisso. O primeiro deles, e mais óbvio: não existe nada definido ainda. Pode até estar menos ruim, mas está longe do bom. O segundo, e que parece estar sendo jogado para debaixo do tapete por quem quer derrubar os preços e comprar soja aqui no Brasil, é o seguinte: a produção da América do Sul, top master das galáxias quando o assunto é abastecimento mundial de soja, sofreu a maior quebra de toda a sua história. Ou seja, não haverá trégua para os Estados Unidos, pois os estoques de soja estão e vão continuar no chão naquele país. A única saída para inverter este quadro, e aí sim estamos fritos, é sair uma safra monumental dos campos, bem acima do que é esperado. Em razão de um crescimento vertiginoso no consumo interno, já esperado em 64 milhões e meio de toneladas, os americanos terão que derrubar as exportações de soja na nova safra 2022-23 para pouco mais de 58 milhões de toneladas. Tudo isso para equalizar produção e demanda. As duas esperadas atingir volume exatamente igual, de 122 milhões e 600 mil toneladas. E neste cenário não vai sobrar um grão sequer de soja, nem para fazer remédio. E o terceiro fundamento, e para nós o mais importante: quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado da soja hoje? Então assine agora mesmo um dos pacotes de informação da Rural Business a partir de apenas R$ 9,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.